Bom dia, meu nome é Eliane Funaga, estou em nome aqui da SGS para iniciar essa nova apresentação de hoje, gestão integrada e os desafios para a gente tratar das questões de fornecedores. Então, gostaria de me apresentar. Eu trabalho já nessa área de gestão de cadeia de fornecedores desde 2010, fazendo auditorias em fornecedores e acompanhando alguns fornecedores aí com relação ao desenvolvimento dessa cadeia e ao compliance dentro de diversos elementos, tanto a área social, quanto a área ambiental, quanto a parte de código de conduta e ética. Novas tendências desse mercado atual que a gente vem trazendo aí uma mudança também para a ISO 9001/2015, e a gente vai tentar apresentar para vocês, no dia de hoje, essas novas mudanças e as tendências mundiais que já vêm sendo implementadas pela ISO 9001/2015. A SGS é o fruto de um pensamento novo com relação à educação, e desde a sua criação ela vem trazendo conteúdos e realizando treinamentos com os melhores produtos, sejam eles presenciais à distância, e utilizando ferramentas educacionais e tecnológicas dentro do que há de mais moderno para treinamento de adultos. E a gente conta com a experiência da SGS Global, presente em mais de 140 países, e com 140 anos de história, para trazer essas informações para você. Eu já trabalhei como auditora líder em USA 18.014, tenho formação na área de administração, trabalhei como gerente de saúde, segurança e meio ambiente pela Dell Computadores do Brasil para a América Latina, e também para a América Latina e Brasil, na parte de gestão de cadeia de fornecedores. O objetivo dessa palestra é a gente abordar os desafios da área, atrelando a especialização da SGS como solução, e ajudar os profissionais de todas as empresas que atuam na manutenção e gerenciamento desses sistemas de gestão. Antes da gente trilhar esse caminho de apresentação com relação a quais são as propostas para a gente e os desafios dessa cadeia, vale a pena a gente fazer uma recapitulação do que aconteceu e quais são os grandes eventos que ocorreram aí no passado e que nos trouxeram para esse cenário atual. Então, a gente tem o início da globalização, uma mudança muito grande do cenário econômico e empresarial, principalmente porque essas organizações têm uma interface com empresas em diferentes países e com uma necessidade de modais logísticos diversos para atender prazo e cumprimento de objetivos e resultados. Diante desse desafio, também se depara com a questão da gestão eficaz dos estoques, uma vez que eles passam a ser estoques globais. Também a gestão de custos, porque, obviamente, a elevação de custos de uma operação desse nível é muito alta. E mais à frente, a hora que tudo começou a se encaminhar, a gente percebe que há também uma preocupação na redução de tempo do atendimento dos clientes, e, obviamente, fazendo parte de um cenário de competitividade mercadológica, custo e atendimento eficaz do cliente. Nós temos algumas causas modernas da gestão de fornecedores que a gente tem que ressaltar e que mudaram, obviamente, ainda mais esse cenário
da década de 90, ou mesmo no início de 2000. Então, a necessidade de confiabilidade, obviamente, ela ocorreu bem antes, né? A gente fala de confiabilidade a partir do momento que também a gente procura fazer a implantação de sistemas de gestão da qualidade, a gestão de risco, uma vez que a gestão de risco, ela é fundamental para que a gente consiga revisar as estratégias de negócio, revisar as estratégias de atendimento ao cliente, entre outras. E, obviamente, que no cenário atual, nós temos uma mudança bastante representativa no que se refere ao poder do cliente. O cliente ganhou uma importância fundamental na definição de toda a estratégia de atendimento, e ele não precisa, atualmente, se a gente considerar o e-commerce, a gente pode perceber que há uma verdadeira necessidade de levar o produto ao cliente efetivamente. E muitas vezes não há mais o interesse de que nós, como clientes, visitemos uma loja. Então, essa mudança logística, essa mudança de necessidades, faz com que a gente tenha um panorama dentro da gestão de fornecedores extremamente desafiador. A rastreabilidade das matérias-primas e dos serviços também se tornaram fundamentais nesse processo. Uma vez que a gente tem aí uma necessidade muito grande de poder identificar melhor a procedência dos produtos. Se nós formos falar das novas tendências no que se refere, por exemplo, à alimentação, ou, por exemplo, alguns produtos, obviamente a rastreabilidade é fundamental. Saber identificar todos os elementos que estão ali compondo aquele produto é vital para o negócio em muitos setores. E, por último, mas não menos importante, obviamente, a gestão da reputação empresarial. Tratar a cadeia de fornecedores, sem dúvida nenhuma, é preocupar-se diretamente com a reputação empresarial da empresa. E por quê? Se nós olharmos cuidadosamente para as questões de responsabilidade social, sustentabilidade, atualmente, já dentro de um cenário ainda inicial, nós temos também as questões de compliance, que vêm buscando o quê? Identificar riscos que possam ser gerados através de relações comerciais, relações com funcionários, e, obviamente, todos esses riscos nós vamos encontrar dentro da cadeia de fornecedor, de uma forma direta, de uma forma indireta, e que depende de um controle direto ou de uma influência por parte da empresa cliente. Nós temos algumas fases na gestão da cadeia de fornecedores, e essas fases, elas têm uma... Bertaglia, por exemplo, que é um dos autores da área de logística, ele fala um pouquinho dessas fases. Eu vou apresentar para vocês muito de forma geral, e vocês vão ter oportunidade no futuro, se vocês tiverem interesse, em fazer o curso de gestão de fornecedores com foco em sistemas de gestão. Vocês vão conseguir visualizar esses desafios e essas fases dentro do cenário histórico da gestão da cadeia de fornecedores. Então, na primeira fase, a gente tem, obviamente, a contribuição fundamental, essencial da tecnologia de informação, que carrega consigo a oportunidade e a possibilidade de unir fornecedores e clientes no mundo inteiro. Nessa primeira fase, a gente já tem um cenário de poderio de cliente, né? Então, o poder do cliente é enfatizado, e, obviamente, tudo isso dentro do grande navio da globalização. A fase 2, a gente tem uma pressão por serviços, né? Nós temos aí um cenário aí muito voltado para o surgimento do e-commerce, principalmente, né? A pressão de custos, óbvio, né? E a gente falando de uma economia global,
a gente percebe a necessidade de inserção em novos mercados e, às vezes, os custos dessa inserção precisam ser modificados. A gestão de risco, nessa fase 2, começa-se a se levar em conta não o risco reputacional, nesse caso, mas o risco do próprio negócio, da descontinuidade do negócio. Isso porque a gente percebe nitidamente que há organizações que vão ter uma influência maior sobre os seus fornecedores ou não, e isso podendo implicar em baixa qualidade de produtos, em uma mudança de abordagem com o cliente, e isso daí precisa ser tratado também. Na fase 3, podemos dizer que é o que nós estamos vivendo nesses últimos 5 anos, se a gente olhar um pouco mais de amplitude, a gente tem, na fase 3, a multiplicação de produtos e serviços, né? A multiplicação de pontos de entrega, obviamente, a gente está falando do e-commerce, a gente está falando de entregar na casa dos fornecedores. Então, isso, obviamente, significa uma multiplicação de pontos de entrega e uma atividade logística muito mais intensa por parte das organizações. E também nós temos aí a terceirização como fator preponderante. Não que ela ocorra agora, ela vem ocorrendo desde a década de 80, mas hoje nós temos uma percepção de uma terceirização altamente profissionalizada, muito alinhada com o negócio de quem está comprando aquele serviço ou aquela atividade, um engajamento dessas partes interessadas, tanto o cliente quanto o terceirizado, numa proposta de atendimento ao cliente extremamente focada em resultados e um acompanhamento de performance muito mais de perto. Então, nessa nova fase de gestão de fornecedores, a gente percebe uma relativa mudança também das perspectivas, dos olhares que nós temos para os fornecedores, assim como também nós percebemos que há algumas outras necessidades que surgem até mesmo da própria demanda dos clientes e de outras organizações. Nós temos aí essa preocupação com os passivos ambientais, nós temos também uma visão muito mais complexa do negócio, com, às vezes, o envolvimento de 20 ou 30 fornecedores dentro de uma entrega de um produto. Nós temos a especialização desses fornecedores, então, o nível de abordagem é muito mais especializado, então, os indicadores, os parâmetros, muitas vezes são definidos junto com esse fornecedor. Às vezes, a compra de equipamentos está também alinhada com esse fornecedor. E nós temos uma preocupação muito grande com a gestão de conhecimento. Alguns anos atrás, no começo aí, lá, 2005, no período de 2000, a gente lembra muito dos chineses, né? Que a gente percebia uma preocupação muito grande com a imitação das marcas, dos logotipos, e, obviamente, uma preocupação com a entrega dessa produção, dessa informação, dessa propriedade intelectual para a produção por essas organizações do Oriente. E o que ocorreu foi que algumas mudanças foram necessárias para que se garantisse, então, não só a propriedade intelectual daquele produto e a patente, mas também a gestão desse conhecimento. As novas tecnologias que se desenvolviam a partir da própria operação do fornecedor. Então, tudo isso tem que ser considerado nessa fase de gestão dos fornecedores, e como a gente vai gerenciar esses grandes desafios que é a grande pergunta do momento. Obviamente, nós temos aí passivos trabalhistas respondendo solidariamente por eles, em alguns casos. Nós temos uma preocupação com competências que vão ser necessárias nos fornecedores, mas que muitas vezes são desenvolvidas nos fornecedores, e que essa perda
de competência acaba ocorrendo dentro da própria organização cliente. A confidencialidade e a reputação passam a ser fatores inerentes ao processo de gestão desses fornecedores. Conduzir eticamente a cadeia de fornecedores foi uma das maiores movimentações que nós percebemos com relação ao gerenciamento de fornecedores. Então, eu venho justamente dessa tendência. Então, a gente começou a perceber uma preocupação com a gestão de cadeia de fornecedores. Obviamente, nós tivemos um fato que é memorável, que é o que mudou todas as tendências, que é a questão da Nike, né? E a evidência de trabalho infantil na década de 90. E nós percebemos essa mudança, então, em ter protocolos e algumas auditorias dentro de fornecedores para a gente olhar para quê? Para as questões mínimas de direitos humanos e direitos trabalhistas já convencionados pela Organização Internacional do Trabalho. E surgiram, então, esses são só alguns que eu estou apresentando lá, que está relacionado a uma cadeia global de produção responsável, né? Nós temos aí a CARE, que é da Leves, que também foi um dos percursores dessa preocupação com a cadeia produtiva. O ICS, que também está muito relacionado a varejo. Nós temos o SMETA, que está relacionado também à supply chain, e ele é muito voltado para a área de alimentos, mas ele tem um foco de compliance, e a gente vai falar um pouquinho disso. E nós temos o BSI também, e o NCC, que é do setor eletroeletrônico, que tem mudado muito o cenário do setor eletroeletrônico e das marcas globais que a gente conhece. Então, ele tem uma preocupação justamente com o quê? Eu acho que tanto o SEDEX, que a gente fala do SMETA, quanto o NCC, eles têm essa carinha de preocupação com o sistema de gestão. E dentro deles está a preocupação com a auditoria de fornecedores. Então, nós vamos olhar para a ação de segurança, vamos olhar para o meio ambiente, vamos olhar para as questões éticas e as questões trabalhistas. E essa tendência que estava ocorrendo meio que em paralelo ao negócio, à economia de mercado, ela passa a se inserir dentro dos novos padrões que nós vamos encontrar os novos padrões e as novas versões dos padrões ISO 9001 e ISO 14001. Então, quais são as tendências e quais são os desafios que essa nova ISO 9001 vem trazendo para a gente poder repensar os modelos e práticas que nós temos dentro das nossas organizações com relação à gestão da cadeia de fornecedores. Eu poderia falar muitas coisas, mas eu vou abordar alguns pontos que eu acho que são bastante marcantes dentro da leitura da ISO 9001, mas eu convido vocês aqui, efetivamente, deem uma olhada mais aprofundada nos conceitos que a ISO 9001-2015 traz para vocês, e, obviamente, convido vocês a conhecer a proposta do curso que a SGS está oferecendo, compartilhada com esta apresentação. Então, gerir a cadeia de fornecedores implica em obter conhecimento de fontes externas. Isso é uma afirmativa tão categórica quanto é categórico o item conhecimento organizacional dentro da própria ISO 9001. Então, o item 716, ele fala exatamente sobre isso. E uma das fontes que nós temos de conhecimento para a organização, para melhorar os nossos processos, para reavaliar os nossos processos, para reconsiderar a maneira como nós estamos fazendo algumas coisas, está justamente nessa abordagem com relação aos terceiros. E aí, algumas perguntas são bastante interessantes que a gente faça. São perguntas para uma reflexão em equipe, e que nós não vamos conseguir esgotar as respostas.
A primeira delas é como a organização garante que a tecnologia utilizada pode ser replicada ou internalizada em uma atividade hoje no fornecedor. Então, para esclarecer um pouco mais essa pergunta, o que eu quero dizer é, nós temos uma tendência muito forte de fazer a externalização de alguns processos, e aí colocá-los, então, em terceiros, mas, de repente, em algum momento, se percebe a necessidade de incorporá-los novamente. A preocupação da ISO, nesse momento, é justamente fazer a gestão desse conhecimento, que você está passando para o seu fornecedor e que, em algum momento, lá na frente, você pode olhar que a tendência de mercado permite ou necessita que você o traga para dentro, novamente, da sua operação. E, nesse sentido, a pergunta é, aonde ele está guardado? Como você resgata toda essa tecnologia, todas essas iniciativas, todo esse trabalho que você realizou para tornar o seu fornecedor, aquele fornecedor fiel, que realmente está em conformidade com as suas necessidades, para um relacionamento de longo prazo. A outra pergunta é justamente como a organização garante que seu conhecimento será para desenvolver o seu fornecedor e não a sua concorrência. Então, aí, novamente, a gente vai olhar, principalmente no módulo 3 do curso de gestão de fornecedores, um pouquinho para a questão de contratos. Então, a gestão de contratos, ela é fundamental para que a gente tenha estratégias, que a gente tenha acordos, e que, dessa forma, a gente consiga trazer toda a tecnologia investida, todo o capital humano investido, intelectual investido naquele fornecedor, trazer para dentro da organização. Também, no item 8.4, e principalmente no 8.4.1, a gente vai falar um pouquinho de controle de processos, produtos, serviços, providos externamente. Então, a sua organização, ela tem hoje definida claramente que requisitos devem ser efetivamente atendidos por seu fornecedor? Isso é um grande desafio. Eu percebo que muitas vezes isso está relacionado muito ao produto, né? Mas não está, às vezes, muito claro dentro do contrato, não, às vezes não está muito claro para o próprio fornecedor. Então, é importante que você olhe com atenção quais as ferramentas que estão sendo utilizadas hoje na organização e se elas garantem a resposta a esta pergunta. Volto a retomar com vocês, um dos módulos do curso, ele fala muito sobre isso, né? Sobre a avaliação, a implementação e homologação de fornecedores, e fala também um pouquinho sobre contextualização. Então, a gente vai falar sobre isso no módulo 1, e no módulo 2, a gente fala um pouquinho sobre a questão da implementação. Foram definidos meios e responsáveis por tais requisitos? Isso é fundamental. Eu percebo muitas vezes, quando a gente está numa consultoria, numa auditoria, principalmente para fazer a avaliação desse requisito relacionado a fornecedores, que não está muito claro quem são os responsáveis e quais são os meios que o fornecedor deve utilizar para acessar efetivamente uma organização e conseguir obter as respostas necessárias para que ele continue realizando a sua atividade. Ela fica sempre amarrada a um e-mail, ela não tem, normalmente, uma estrutura que a gente consiga enxergar que está sendo monitorada efetivamente essa operação. Como o departamento de compras está engajado no processo de implantação da ISO 9001-2015? É uma grande proposta que eu faço às organizações toda vez que eu tenho oportunidade. É convidar a que as pessoas da qualidade tragam as pessoas de compras para uma discussão mais aprofundada desses requisitos da gestão de fornecedores, porque um dos pontos
fundamentais que a gente percebe hoje é que a propriedade do fornecedor vai continuar sendo propriedade do fornecedor, pela nova norma. Então, como é que a gente vai cuidar dessa relação com o fornecedor, sabendo, por exemplo, dessa questão da matéria-prima? E como é que a gente vai tratar esse fornecedor em termos de cadeia para serviços, né? E qual que é a relação que a gente vai estabelecer do departamento de compras com qualidade e com esse fornecedor? Quais os indicadores que realmente são efetivos para a gente entender essa relação? E isso é fundamental, porque normalmente as bases de compras, elas estão sempre voltadas para 3 pontos: preço, qualidade e prazo. E muitas das vezes, nós temos outros desafios que precisam ser adicionados a essa proposta de seleção de fornecedores. A mesma coisa vai ocorrer com a homologação e a mesma coisa vai ocorrer com a avaliação. A efetiva avaliação, ela tem que partir, obviamente, de quem recebe o serviço. E aí eu faço uma pergunta desafiadora. E como é que a gente avalia um fornecedor que fornece diretamente para o seu cliente? Como é que a gente avalia esse fornecedor? Quais são os critérios que nós definimos? E que periodicidade nós vamos definir para eles? E no módulo 4 do curso de gestão de fornecedores, existe uma preocupação muito grande com relação à auditoria de fornecedores. Por quê? Porque se você olhar para a cadeia de fornecedores, você pode até ter um checklist, pode ter até uma autoavaliação, mas existem, sim, e a hora que você fizer esse trabalho de categorizar por criticidade os seus fornecedores, você vai perceber que alguns, pela relação que você tem, pelo nível de comprometimento que tem o seu resultado e a satisfação do cliente, você vai ter que fazer essas avaliações do ponto de vista, inclusive, de auditoria. E, no que se refere, essa avaliação, ela tem que retroalimentar o teu sistema de gestão. E essa avaliação, tanto de fornecedor pelo departamento de compras e aqueles que recebem o serviço, como a avaliação em loco, devem fazer parte de um indicador único para realmente entender o perfil dos nossos fornecedores dentro desse sistema de gestão. E aí a grande pergunta é: você avaliou, você descobriu que existiam problemas, você melhorou a sua cadeia de fornecedores, você melhorou o fornecedor, você criou novas tecnologias, você fez treinamentos específicos, e aonde estão essas lições aprendidas? Onde elas estão guardadas? Novamente, eu volto lá para o 716, que a gente começou falando, né, da gestão de conhecimento, para que você resgate esse 716 e pense aonde você vai guardar todo esse aprendizado que você vai obter em relação à gestão de fornecedores. Também a gente tem aí no 842 a questão de tipo e extensão de controle. Quando a gente fala de controlar os fornecedores, fazer a gestão efetiva desses fornecedores, nós estamos falando fundamentalmente de fomentar, de garantir que realmente a confiança do cliente não seja quebrada com relação àquele produto que nós oferecemos a ele. E também que a gente não perca a consistência organizacional. A gente não perca aquilo que é a base da organização, ou seja, o seu produto, o seu negócio, todo o conhecimento que ela gerou e as relações econômicas que ela estabelece. Então, isso não pode sofrer impactos adversos. Então, quando nós falamos de gestão de risco hoje na gestão de cadeia de fornecedores, a gente está falando fundamentalmente de confiança e consistência. Então, a pergunta que, as grandes preocupações que ficam para a gente refletir são as seguintes: os processos
de fornecedores externos fazem parte efetiva do sistema de gestão da qualidade? E se fazem parte, como? Como a gente consegue responder a todas essas perguntas que nós já fizemos até esse momento? E foram definidos os tipos de controles e a extensão? Por que eu digo a extensão? Porque em alguns fornecedores você vai conseguir fazer o quê? O controle efetivo. Em outros você vai influenciar. Em outros você vai dizer assim para mim, mas Eliane, existem alguns que eu não tenho nem como influenciar. Se nós falarmos de grandes organizações que fazem B2B, né, que fazem business to business, e vendem produtos e matérias-primas como uma BASF, por exemplo, a gente, obviamente, temos aí um produto, mas nós temos um fornecedor também, e ele tem um sistema de gestão consistente, uma preocupação reputacional bastante grande, a mesma coisa com outras grandes marcas no teu setor. Então, essas grandes marcas, eu sugiro a você que não se preocupe tanto em influenciar ou controlar, mas sim se preocupe com os fornecedores que estão dentro da circunscrição da tua organização e aqueles que diretamente afetam o seu produto ou têm uma relação direta com o seu cliente. E aí eu remeto vocês a considerar, inclusive, a questão de assistência técnica. Esse é um serviço que normalmente vem atrelado a alguns produtos e, às vezes, também é terceirizado. E é importante que a gente olhe para ele com bastante atenção. A organização reconhece e conhece efetivamente que os controles operacionais do fornecedor atendem os requisitos do seu cliente? Essa é fundamental pergunta. Você conhece esses controles, porque às vezes você não precisa implantar um controle, já existe o controle dentro do teu fornecedor. Isso a gente fala principalmente dentro da área de alimentos. Obviamente que todo mundo que está dentro da área de alimentos tem uma preocupação muito forte com o controle operacional dos seus processos. Óbvio, não só pela legislação, mas às vezes por uma certificação e às vezes por procedimento mesmo. Então, a gente sabe que os controles ali estão muito amadurecidos, às vezes. É que se você conhece esses controles, perfeito. Se vocês estão sendo ativos dentro do processo, também é importante que você perceba isso. Porque reconhecer é assim, na hora que o produto chega, você fala, realmente, eles estão aplicando os controles. Você conseguir fazer uma consulta periódica, ou através de auditoria, ou através de uma solicitação de evidência, é fundamental para o teu entendimento com relação a esse fornecedor. Que atividades devem ser implementadas com a finalidade de garantir a consistência dos processos da organização? Então, a pergunta aqui é olhar para o fornecedor e dizer assim, olha, o que você precisa melhorar para conseguir, para continuar dando consistência aos processos, aos meus processos organizacionais. Então, às vezes, isso significa um investimento em treinamento, em auditorias, acompanhamentos, projetos pilotos, de forma bastante próxima. E, obviamente, eu retomo, a gente tem que ter uma preocupação muito grande com a questão contratual. Porque se a gente não tem uma gestão adequada desses contratos, a gente incorre no risco de perder todo esse investimento intelectual realizado. A grande preocupação que a gente tem que ter, e que eu percebo que ainda não é consistente em muitas organizações com relação a como a gente vai conduzir, é a questão do diálogo e da comunicação com o fornecedor. Então, eu sugiro muito às organizações que desenhem dentro das fases até chegar à contratação e depois, na continuidade da negociação e na continuidade da implantação de um processo de negociação, de operação, e a gente estabeleça
pessoas responsáveis por que fazes e que elas estão responsáveis por dialogar e negociar requisitos, critérios com o fornecedor, e em outro momento, que são responsáveis por comunicar as mudanças na organização, nos processos e nas necessidades que a organização, o seu cliente tem. Então, esses dois pontos são fundamentais. Uma coisa é diálogo, depende de uma relação, de uma conversa, de compartilhar informação. E a comunicação, ela está muito relacionada a você trabalhar aquilo que você definiu como fundamental. Comunicar os critérios, comunicar os meios de avaliação e assim por diante. Portanto, a gente tem que olhar quando a gente vai falar com o fornecedor, alguns pontos que são fundamentais. Se a organização efetivamente analisou se os requisitos que ela está colocando para esse fornecedor são suficientes. E se suficientes, então vamos comunicar. Se não, vale a pena fazer uma revisão para, então, no segundo momento, a gente retomar essa conversa, essa comunicação com relação aos requisitos, por exemplo. Comunicar no mínimo os seguintes requisitos. E eu achei bacana que a norma trouxe o mínimo de pauta que a gente tem que ter para comunicar ao fornecedor. Isso não era muito claro na versão anterior. E a gente percebia, às vezes, o fornecedor recebendo uma informação hoje, de uma outra pessoa no dia seguinte, tendo que mudar o combinado e, às vezes, fora de contrato. Então, aprovação, métodos, processos e equipamentos necessários. Liberação, como vai ser a liberação, quais são as condicionantes para produtos e serviços, as competências requeridas, tanto para quem vai atuar lá na operação, como quem vai gerenciar essa negociação. Interações esperadas com o fornecedor, então, quais são as interações esperadas? Então, nós vamos comprar, nós vamos avaliar, depois o que mais nós vamos fazer? Então, essas interações, igual a gente tem dentro do item 8.3 de projeto, a gente vai ter que dar uma olhadinha, não com aquele nível de complexidade, mas tentar mapear essas interações também com fornecedores. Controles e avaliações que serão aplicadas, isso é fundamental que seja definido anteriormente, porque, por exemplo, como eu trabalho com alguns protocolos de sustentabilidade, uma das coisas que existe, uma das características desse protocolo, por exemplo, exigir uma auditoria não anunciada do fornecedor. Então, eu vou auditar e o fornecedor não sabe que vai ser auditado. Então, ele precisa, previamente, saber que isso é uma condicionante do contrato. E ele precisa saber que isso é uma das formas de controle que a organização possui. Também precisa ser definido quais atividades poderão ser realizadas nas instalações do fornecedor. Por que a gente fala isso? Porque, de repente, aparece alguém da sua empresa lá dentro do fornecedor, hoje eu vim aqui porque eu quero acompanhar esse processo de perda. E, às vezes, isso não está dentro do contrato, às vezes essa pessoa precisa de uma sala, vai precisar de uma instalação, vai precisar de um acompanhamento prévio, vai precisar de alguma outra informação adicional e que a organização não sabia que isso era parte do seu escopo. Então, para concluir, a gente concluir com relação à ISO 9001, aí nós temos claramente desafios bastante interessantes e motivadores para que a gente olhe para alguns departamentos que não tinham tanta interação com a área de gestão da qualidade, e conseguir trazer essas equipes para uma nova visão do negócio. E, obviamente, que essa visão que a ISO 9001 está trazendo, ela é muito mais instigante e muito mais focada na estratégia da organização. Novas normas também eu gostaria de trazer a questão da ISO 14001, porque eu acho importante trazer
alguns pontos de reflexão que a área de compras vai ter que fazer, considerando aí, por exemplo, a gestão integrada. E aí, nesse item, eu gostaria de colocar o que está exatamente dentro do conceito da ISO 14001. Um processo terceirizado é aquele que atende tudo a seguir. Olha só, então ele definiu, ele delimitou exatamente o que é um processo terceirizado. Então, ele está dentro do escopo de sistema de gestão ambiental. E o escopo é um grande desafio hoje na nova versão para ser escrito, né, e documentado. É parte integrante do funcionamento da organização. Então, de alguma forma, você depende desse terceirizado para que você faça com que a organização funcione. E aí, por exemplo, nada a ver com a operação em si, mas, por exemplo, a gente falando de gestão de resíduos ao final, né? É necessário para que o sistema de gestão ambiental alcance o resultado pretendido, então você depende daquele fornecedor para alcançar o resultado pretendido. Então, se ele fornece algum material ali dentro crítico do teu processo, se ele fornece algum serviço crítico do teu processo, obviamente que você vai ter que olhar para ele com atenção e quais os aspectos e impactos ambientais que estão ali relacionados. Obviamente, a responsabilidade civil, por cumprir com os requisitos, é retida pela organização, ou seja, o que ele está fazendo, você responde do ponto de vista jurídico, né? Então, o que esse terceiro estiver fazendo e você tiver que responder juridicamente por isso, é importante, então, que você olhe para ele com bastante atenção. A organização e o provedor externo possuem uma relação onde o processo é percebido pelas partes interessadas como ser executado pela organização. Então, vamos falar de uma coisa bem simples, bem básica. A embalagem. Em alguns processos, o que acontece? Você fabricou o produto, colocar dentro de uma embalagem de proteção e depois de uma embalagem final para entrega ao cliente, isso é feito numa parte já por terceirizado. Mas, será que o cliente sabe que quem põe a proteção naquele produto e quem embala aquele produto é um terceiro seu e não você? Então, toda vez que você tiver a percepção do cliente de que tudo que foi feito ali é teu, esse fornecedor é de fundamental criticidade. E a norma também traz um outro ponto bastante interessante, que é a perspectiva de ciclo de vida. Então, o que muda com essa, o que não é análise de ciclo de vida, é a perspectiva, é você olhar para o teu negócio, olhar para trás, ou seja, para tudo que está entrando no teu processo, e olhar lá no final, na saída, na destinação, no uso final do seu produto. Então, nós temos aí, dentro da definição também, dentro do conceito, no 333, a definição do ciclo de vida, ou seja, estágios consecutivos, encadeados de um sistema de produto ou serviço, desde a sua aquisição da matéria-prima, sua geração, a partir de recursos naturais, até a disposição final. Esses fornecedores passam a ser importantes no seu processo, porque você tem que olhar a questão da perspectiva de vida. Então, nos estágios de ciclo de vida, o que se inclui, de acordo com a nota da própria nota? Então, aquisição da matéria-prima, projeto, produção, transporte, entrega, uso, tratamento pós-uso e disposição final. E trazendo mais um item com relação a ISO 14001, a organização precisa considerar seus fornecedores no planejamento, considerando que processos terceirizados, eles têm que ser controlados e influenciados, e sendo parte, então, do sistema de gestão. Lembra que eu falei lá no comecinho
Como é que nós estamos controlando e influenciando? E nós definimos como controle, que nós definimos como mínimo requisito que nós comunicamos a esse fornecedor. Também ele está alinhado a uma perspectiva de ciclo de vida. Então, você tem que considerar que os seus fornecedores tenham um entendimento que eles fazem parte da perspectiva de ciclo de vida do seu negócio, né? Então, você tem que comunicar aos fornecedores os requisitos mínimos relacionados a essas questões. Considerar a necessidade, novamente eu volto a retomar as palavras, diálogo e comunicação, e imputo mais essa informação para você, de prover informações sobre potenciais impactos ambientais significativos associados ao transporte ou entrega, uso, tratamento pós-uso e disposição final de seus produtos e serviços. E eu posso te dar um exemplo, porque eu trabalhei algum tempo na área, não muito, mas algum tempo na área, e aí eu falo principalmente de assistência técnica de eletroeletrônicos. Como é que está sendo a preocupação com relação à destinação de alguns elementos, alguns componentes que você precisa trocar para fazer a manutenção desse equipamento, né? Então, essa fase, será que a gente está monitorando efetivamente? Será que isso também não ocorre de forma menos significativa na tua organização, mas que você precisa também repensar o modelo? E já finalizando, quero trazer para vocês uma metodologia de ensino que a SGS tem, que é ensino à distância, ensino em sala de aula e o ensino online. Então, essa metodologia é uma integração de abordagens que eu acho bastante interessante para a gente conseguir experienciar coisas diferentes e novas no processo de aprendizagem. Eu acho que isso é fundamental para a gente fixar os conteúdos e trazer aí um monte de oportunidades de vocês conhecerem uma abordagem bastante profunda e interessante dos cursos que a SGS tem. O conteúdo programático que está de gestão de fornecedores com foco em sistema de gestão, ele vai trazer um pouco dessa abordagem da contextualização e análise estratégica, vai falar um pouquinho do módulo 2 da implementação, da seleção e homologação de fornecedores, vai falar de gestão de contratos, que eu acho fundamental, principalmente partindo da necessidade de discutir propriedade intelectual, confidencialidade de informações, entre outros itens fundamentais aí, nas novas relações que a gente está estabelecendo com os fornecedores. A própria gestão de pessoas nesse processo, e o módulo 6, que é a própria estruturação de um programa de gestão de fornecedores na organização. Então, os benefícios e objetivos desse programa é trazer para vocês um conhecimento técnico, que forme gestores, que traga juntamente com isso o atendimento a demandas que a organização tem aí, desafios no mercado onde ela está inserida, e, obviamente, levando para vocês ferramentas modernas, atuais e que realmente são efetivas para o processo. Então, aí tem um planinho de investimento, 29/10 a 21/1/2017, a gente está convidando você para participar, na Avenida Paulista, 807, aqui na Bela Vista. A promoção aos participantes do hoje, a vocês todos que estão participando dessa palestra, o valor é de R$ 2.610, vocês podem parcelar em 6 ou em 12 vezes, em 6 vezes na maquineta, e em 12 vezes pelo cartão no PagSeguro. As inscrições vão até quarta-feira, dia 10/8, e eu convido vocês a participarem e poderem olhar cuidadosamente para esse novo desafio da gestão integrada nas novas versões ISO 9001 e 14001. Então, fique à vontade para contactar a SGS, o marlonribeiro@sgs.com, ou o 11 3254 7837, vai estar atendendo vocês, e eu agradeço muito a oportunidade de poder estar com vocês, compartilhar um pouco de conhecimento,
e dividir com vocês a oportunidade da gente rever os nossos conceitos com relação à gestão de fornecedores. Um abraço e uma ótima semana que está finalizando aí. Bom dia.